Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Jai. Então, César Maharaj que Jai. Ele diz, para qual propósito estamos tomando o nome do Senhor? Né? Ou seja, isso é muito importante entender que nós não tomamos, nós não aceitamos o nome de Krishna, né, para Kamini, nem Kanaka, nem Pratista, ou seja, nem para o desfrute, nem para ter coisas e nem para o prestígio. Então, nós aceitamos o nome, o santo nome, Mahamantra Hare Krishna, para satisfazer Krishna. Por isso que Krishna ele fica muito, muito feliz quando ele percebe alguma pessoa cantando o Mahamantra Hare Krishna. Então isso atrai Krishna. O que atrai Krishna é realmente cantar o santo nome sem nenhuma pretensão. Então esse deve ser o objetivo de cantar o santo nome. Nós não podemos cantar o santo nome para gratificação dos sentidos, nem para ter popularidade, né? Como uma vez aconteceu um Babaji. Babaji é um renunciante, assim, muito austero, que se chamava Guru Kishoradas Babaji Maharaj. Então ele cantava muita japa. E ele tinha uma realização espiritual assim tremenda, né? Então isso que ele muitas vezes ele se trancava dentro do banheiro, né? Para que ninguém pudesse perturbá-lo no seu Namabaja, né? Era, né, muito especial. Estava sempre fazendo muitas austeridades, né? E aí uma vez um outro devoto, um pretensioso, Babaji também, chegou e começou a imitar a Gorakshora-das Babaji Maharaj também. Se trancava no banheiro, ficava isolado, tentando fazer as mesmas coisas que Babaji Maharaj fazia. E aí nesse momento, quando eles falaram para Babaji Maharaj, tem um Babaji aqui que é muito bom, ele está cantando muito, ele está o dia inteiro cantando, ele é como, né, falou a respeito dele. Então Babaji Maharaj falou assim, não, ele falou assim, isso é como um rapaz, né, ou uma moça, ele falou como uma moça que não está grávida e se tranca no quarto, né, no quarto para ter o filho, né, que geralmente na Índia é assim, tem um quarto só para as mulheres terem os filhos, e começa a gritar, 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 sem estar grávida, né? Ela está gritando, está gritando, mas ela não vai ter o bebê, né? Porque não está esperando o bebê. Então eu falei assim, essa é a mesma coisa. Por quê? Porque na realidade ele cantava o santo nome, mas ele não havia, imagina, ele foi ali a Nova Dvip, Dham, e ele não havia se aproximado de Babaji Maharaj, que era o Babaji mais, ou seja, o Vaishnava mais elevado daquele momento. Então ele teria que ir ali tomar bênçãos, né, seguir, e não querer fazer um show de ser como... A imitação é um grande problema, a imitação. Então nós devemos ser assim muito genuínos, muito reais nesse sentido. E a gente tem que estar a gente tem que estar preparado para se sacrificar para o canto do Santo Nome. Não é cantar o Santo Nome simplesmente por cantar. A gente tem que é um sacrifício. O Nama Sankirtana é o sacrifício dessa era, né? Por isso que o verso ele diz, né? Harinama, Harinama, Harinamaiva Kevalam, Kalu Nastieva, 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 Gati Anyata. Então, o verso fala que não existe outra alternativa para Kali Yuga. Você repete 3 vezes, a não ser cantar o santo nome. Para você ser liberado em Kali Yuga, você tem que cantar o santo nome. Mas isso tem que ser feito como um sacrifício, como uma atitude de serviço, né? Então, essa é a ideia. Não é simplesmente cantar. Então, por isso, nós temos que estar conectados ao Sadguru, conectados ao devoto, que realmente nos entrega o santo nome. Apesar que o santo nome ele é tão poderoso, né, que dispensa até a iniciação, né? Imagina, tem um verso que fala, né, Diksha Purashchara Vida, Pikeshanakare, Diva Sparshna, Chandale Sabare Udare, ou seja, que é tão poderoso, que você não precisa nem Diksha e nem Purashcharaya, que são os ritos purificatórios que antecedem a iniciação, assim, de uma forma mais ortodoxa. Você nem precisa disso. Você simplesmente canta o santo. Ele fala, a Chandala, um comedor de cachorro. Um comedor de cachorro, que para eles era a coisa mais baixa, né? Até pra gente pode parecer também. Uma pessoa estiver comendo cachorro.
é uma coisa assim muito, muito estranha. Então, mesmo essas pessoas vão se beneficiar, vão alcançar os pés de loja de Krishna simplesmente por cantar o santo nome, porque esse é o poder dele, né? Então, mas com essa atitude, com essa energia, a gente colocar toda a energia nisso, como um sacrifício. Você canta o santo nome como uma atitude de serviço, ou seja, sempre estar conectado com o Vaishnava, com o Sadhu, né? Então, na realidade, isso que você mais está colocando, ou seja, que é a nossa vontade de conexão, porque quando você canta o Santo Nome, você precisa chamar Krishna. Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj, que foi um sannyasi, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele foi na verdade, ele era um discípulo de Bhaktivinoda Thakur, foi um dos primeiros discípulos. Bhaktivinoda Thakur parece que ele teve 7 ou 8 discípulos, eu não lembro muito bem, pouquinhos. E um deles era Bhakti Pradita Tirtha Goswami Maharaj, e ele estava ele cantou japa perto de Bhaktivinoda Thakur, lá no Surabikund, no local de Bhajna Kutir, o local onde Bhaktivinoda Thakur cantava o santo nome. Então ele disse que Bhaktivinoda Thakur, às 3 da manhã, ele já estava cantando o santo nome, e ele cantava assim, como gritando, assim. Ele disse era como se alguém estivesse, como se ele estivesse chamando alguém mesmo. Então ele sentiu isso, né? Ele ficava do lado, assim, com a parede do lado. Então ele disse que ele sentia que Bhaktivinoda Thakur estava chamando alguém, né? Então isso é muito importante. O santo nome ele é um chamado, né? Por isso que ele é vocativo. Você tá chamando, você não tá pedindo nada. Por exemplo, nos Gayatres a gente tem sempre tem essas sílabas germinais, né? Namaha, Swaha. Isso significa você tá se rendendo, você está pedindo, né, uma posição assim de servo. No santo nome não, senão você está só chamando mesmo, chamando. E Krishna ele fala para Arada, olha Arada, olha, tá me chamando, olha lá, em Piracicaba, lá naquela fazendinha. Tem algumas pessoas ali, olha aquele hippie que chegou ali, olha, agora ele está cantando. Olha aquela menina que vem, que está desiludida do mundo, coisas assim. Krishna está escutando e Irada fala, nossa, é incrível mesmo, né? E isso é que chama a atenção de Krishna. Ou seja, você cantar o santo nome sem pedir nada para si. Assim nós devemos cantar o santo nome, sem nenhuma petição. Quando nós temos petições, Krishna não fica feliz. Claro, Krishna ele está feliz assim que as pessoas se aproximem dele, né? As pessoas que estão aflitas, né? Que querem dinheiro, né? Ou seja, a Tarti, a Artartarti, o inquisitivo, o Gignaço, né? A pessoa inquisitiva. Krishna está feliz também que eles cantem o santo nome, que eles pratiquem esse processo. O Gyani, né? Krishna fica mais feliz com o Gyani. Entretanto, Krishna vai estar feliz mesmo com aquela pessoa que canta o santo nome sem nenhuma petição, né? Kanaka, Kamini, Pratishta, isso aqui ele está explicando aqui. Se você canta o santo nome para ter prestígio, ou para desfrute, ou para realmente conseguir algo assim, Krishna não vai estar tão feliz. A gente continua aqui. Outra característica é o progresso, a liberdade. A liberdade certamente é o pai de todo progresso. A liberdade sacralizada é a causa do progresso cada vez maior na eternidade, na atividade infinita do amor, né? O uso indevido da liberdade causa degradação e o Vaishnava deve sempre usar cuidadosamente esse elevado e belo presente de Deus. Ou seja, nós somos livres. Ou seja, nós somos livres. Isso significa tatashta. Tatashta significa literalmente margens. Ou seja, nós estamos nas margens, né? Então nós podemos tanto ir para um lado como para o outro. Essa é a nossa liberdade, esse é o nosso livre-arbítrio, né? Então nós temos, né, livre-arbítrio, entretanto esse livre-arbítrio ele é limitado, né? É como, por exemplo, você entra num trem, né, e você vai poder se levantar do trem, caminhar um pouco, ir ao banheiro, bom, comer alguma coisa, mas você tem uma hora que você entrou no trem,
Você tem que chegar nessa hora. E o trem ele tem uma hora que ele vai chegar, mais ou menos. Não é? E dentro desse percurso você tem a liberdade de fazer algumas coisas. Isso é o nosso livre-arbítrio. Ele é pequeno, ele existe, mas é pequeno. Por isso tu tatasta. Tatasta. Então, Divera Swarupa Roy, Krishnera Nitadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Beda Beda, Prakasha. Então, esse é como o espírito. O verso ele fala: você é eternamente servo, eternamente você é servo. Mas você é tatasta. Então, você pode ter uma conexão com Maya. Então, tatasta significa a qualidade da alma. Da alma. Ela pode ser nutrida, né? Tanto por Krishna, pela Swarupa Shakti, e a Swarupa Shakti é uma energia interna de Krishna, assim, que está nutrindo, né? Nutrindo que pode nutrir a entidade viva. Então você se aproxima de um processo, você começa a pensar nas coisas importantes da vida, né? Então o que é importante na vida é você realmente descobrir quem você é, o que tem dentro de você, ou seja, qual a sua conexão com Deus. Isso é o mais importante, né? Esse é o aspecto mais importante da vida, é esse, né? Agora, em algum momento, você começa a fazer essas perguntas, né? Então, Sanatana Goswami ele pergunta isso a Chaitanya Mahaprabhu. Então ele fala, quem sou eu? Por que que as misérias me causam tanto sofrimento, né? Então, se eu não sei isso, como eu vou saber o que é benéfico para mim? Como eu vou entender a minha boa fortuna, né? Então, o santo nome, ele é isso, né? Ou seja, o processo é isso. É para você realmente entender a sua boa fortuna, que você é um servo e você precisa cantar o santo nome para despertar isso, né? Ou seja, você já tem aí o amor por Deus dentro de si, mas precisa despertar isso. Você precisa realmente acordar, né? E agora a gente está dormindo para essa realidade, porque tatasta. Tatasta significa que você dorme para a sua realidade eterna, que é ser um servo de Deus, e você está acordado para Maya Shakti. Maya Shakti é essa energia externa, essa energia que realmente nos pune, ou seja, Maya Shakti está nos punindo, né? Ou seja, ela é Kama Krudera Dasa Hanatara Latikoi. Ou seja, nós estamos apanhando, apanhando, apanhando com Kama. Kama significa a nossa luxúria, né? Krodha significa a nossa ira. Então, a gente apanha com isso. Então, Maya Shakti é essa energia material que castiga a entidade viva, né? Para que ela possa entender, em algum momento, que ela precisa buscar algo além da própria energia ilusória, que a energia ilusória ela é muito atrativa também. Quando a gente pensa na energia ilusória de Krishna, a gente fica muito atraído por ela, né? Ou seja, é uma coisa assim muito, muito poderosa, né? Que atrai todas as entidades vivas, né? Como nesse passatempo assim, que a gente gosta de contar de Narada Muni. Narada Muni, um grande sábio, né? Que já tinha passado por várias provas, diversas provas, né? Tinha superado a tentação do Cupido. Cupido é como essa personificação da luxúria, né? O Cupido. Na cultura védica, tudo tem a sua personificação. Então, Narada Muni estava lá praticando e o Cupido vem na forma de uma bela mulher, com aqueles sininhos no tornozelo, né? Ele está lá meditando, imagina, e o Cupido vem na forma de uma mulher assim muito bela, com um perfume assim muito, muito atrativo e com as roupas assim atraentes, e o vento vem nessa mulher e tira as roupas dela, coisa assim. Narada Muni ficou imperturbável, imagina, imperturbável. E ele passou por muitas provas e para ele Maia não tinha muito problema, né? Então ele pergunta para Krishna, ele fala, Krishna, eu quero conhecer Maia, quero realmente provar Maia, porque preciso provar Maia. Se eu não provo Maia, como eu vou ajudar as pessoas, né? E Krishna fala, não, nem se aproxime de Maia, nem precisa provar Maia. Mas Narada Muni insiste, insiste, e Krishna fala, então tá bem.
Então vai lá, traz um copo d'água para mim que eu tô com sede. E aí Narada vai. Quando ele vai buscar o copo d'água, né? Essa foi a história famosa. E ele vai lá, ele vai abaixo para pegar o copo d'água, ele encontra uma princesa do lado ali, uma princesa do lado, uma princesa linda, maravilhosa, uma mulher, uma jovem muito. E ele olha para ela e ele pensa: nossa, eu preciso proteger essa moça de Maia. Eu preciso ajudá-la, eu preciso pregar para ela, eu preciso, né? Senão ela vai ser engolida por Maia, né? E ele vai na casa do rei, ele pede ao rei a permissão para ser o professor dessa princesa, né? E o rei fala: claro, imagina, Narada Muni, você, é a pessoa mais famosa do mundo, você pode treinar a minha filha. E ele começa a dar as aulas, Bhagavad Gita, Bhagavata, né? Enfim. Até que um momento ele fala para o rei: olha, a educação dela já acabou, já terminou, né? Já terminou tudo. E agora, só que eu tô com medo, porque ela não vai ter o professor mais, ela vai ficar, né, à mercê de outras pessoas, então é melhor que eu me case com ela. E ele era um renunciante, ele já tinha filho, ele era um renunciante estrito. E aí o rei falou assim: ah, tudo bem, ótimo, vamos fazer o casamento. Ele ficou muito feliz, né? Ele casou, Narada Muni com a princesa, tiveram muitos filhos, e em algum momento uma inundação assim tremenda, uma coisa assim absurda, assim, a água subiu, o rio subiu, e o rio foi levando todo o reino, assim, uma coisa absurda, até que a Narada Muni com a família, né, com seus filhos, se refugiaram na torre do palácio, e a correnteza arrastou essa torre, e eles agarraram no pilar, né, no pilar, né? Assim, ficaram todos agarrados no pilar, assim, a correnteza foi puxando, e foi puxando um filho atrás do outro de Narada. E quando puxava um filho, a correnteza engolia um filho, Narada não chorava, a princesa gritava, aquele sofrimento, né? A família toda, e foram todos os filhos de Narada Muni foram levados embora, um por um, até que fica só a princesa, a esposa dele. E aí, nesse momento, a água começa a puxar forte, forte, Narada agarra a mão da princesa, assim, e a correnteza é tão forte que a princesa também é engolida pela água, ele grita, chora. Aí Krishna aparece e fala: Narada, onde está meu copo d'água? E aí isso foi como a ilusão de Narada, ou seja, um transe místico que ele teve. Krishna mostrou através de um transe místico o que é Maya. Maya é isso, Maya é uma coisa que você realmente não percebe, ela entra e você fica sofrendo com coisas que você não precisa sofrer. Tatashta, Shakta, Diva, ela tem, entretanto, ela tem o poder de escolher, ou seja, de decidir o que você pode decidir, assim, tentar escapar de Maya. Não é fácil, né? Krishna mesmo ele fala, né? Davihi eshagunamai mamamaya duratyaya manevanje prapadyante manhã etam tarantite. Ou seja, caminhão, isso? Ah, tá. Entendi. E aí o que acontece? Você entende que Maia é tão poderosa, né? Tão poderosa, que Krishna fala, você não pode escapar de Maia, não tem jeito de você escapar de Maia. Só se você se rende a mim. Krishna fala, se você se rende a mim, você pode escapar de Maia facilmente. Por isso, aqui está explicando a liberdade que você tem para você utilizar bem essa liberdade. Não utilizar a liberdade de uma maneira irresponsável. Porque quando nós utilizamos a liberdade de uma maneira irresponsável, nós sofremos muito, né? A nossa mente sofre. Imagina, a nossa mente se condiciona com tantas coisas, né? Tantas coisas que nós não precisávamos, né? Imagina, você começa a botar fumaça para dentro do pulmão, né? E soltar a fumaça. E o pulmão fala: que é isso? E que é isso? Eu não fui feito, o pulmão tá lá, eu não fui feito para isso. Você já manda a mensagem lá, mas você tenta, né? Você faz isso, até que você se condiciona a isso e você não consegue mais viver sem isso. Imagina? Então, isso é a mente condicionando, né, a nossa vida, os nossos órgãos, tudo é assim. E então por isso a gente precisa realmente de usar bem a liberdade. Liberdade significa progresso. Ou seja, você tem a liberdade para tentar progredir na vida espiritual, para buscar algo elevado. Essa é a liberdade que nós temos, que deveríamos utilizá-la de uma maneira apropriada. O Bhakti faz crescer a alma, o
Bacta é como anabolizante para a alma, né? Ele vai ficar bombada a alma com Bacta. Não, não. A alma, bom, na verdade se diz que a alma tem um tamanho aí, né, que é, na verdade, é a alma invisível. Krishna explica no Bhagavad Gita que a alma é invisível, né? Aí nas escrituras você não pode ver a alma, né? Você pode ver o corpo, mas você não pode ver a alma. E aí nas escrituras falam como é que é, que se você divide pega um fio do cabelo, né? Pra quem tem cabelo, pega um fio do cabelo, divide ele em 100 vezes, depois divide ele mais 100 vezes, esse é o tamanho da alma, é uma coisa assim, uau! Mas agora parece que tem um microscópio aí que é capaz de visualizar esse tamanho, né? Se você faz ele é tão poderoso que ele é capaz de fazer isso, imagina. Então se você for lá tentar pegar a alma, você não vai conseguir. Mas o que quer dizer o seguinte, as escrituras estão falando que você não pode medir a alma. Por quê? Porque a alma ela faz parte do infinito. A alma é uma partícula do infinito, né? Então nós temos o infinito, e você tem uma partícula do infinito também. Então a alma é tão pequenininha, mas é o aspecto mais poderoso que nós temos dentro de nós, é a alma. Então, por exemplo, quando você vê quando você percebe a consciência, quando você, por exemplo, vê uma pessoa, você sente uma simpatia, você percebe uma alegria, isso tudo é devido à alma, a alma que dá energia para que esse corpo possa expressar os seus sentimentos, não é assim? Mas a alma a gente não pode medir a alma é muito pequenininha, né? Muito pequenininha mesmo. Agora, e Krishna, o que Krishna fala? Ele fala que a alma não se modifica. A alma não se modifica. Ele fala que o corpo se modifica. Não é isso? É quando ele explica, né? Derinoismin jatha dehe kumara jalvana jara tata derrantara prapitidiras tatrana muryanti. Então Krishna fala, na infância você tinha um corpo, na infância, na juventude você tem outro corpo, na velhice você tem outro corpo, então o seu corpo ele cresce, às vezes cresce demais, e depois ele vai se estabilizar, depois ele vai como se definhando, né, assim. Isso como o ciclo que o corpo passa, né? Agora a alma não, a alma, o Cristo fala, e ele fala, no final da vida, a alma passa para outro corpo. Da mesma maneira que você experimentou esses corpos, né? Esses corpos, essa mudança de corpo, né? Na sua própria vida. Você vai. Imagina quando a gente vê na internet, a gente vê, né? Lembra daquela atriz, né? Toda bonitona, gatona. Aí tá, olha como é que ela tá hoje. Né? Os caras botam foto assim. É estranho isso. Né? Mas é assim, é mais ou menos isso. Porque o corpo muda, né? Ele se transforma, né? Se transforma. E ninguém fica no formol, não tem jeito. Mas a alma não. A única coisa que não se modifica, que Krishna fala, é a alma. Então o Bhakti, ele não faz a alma crescer de tamanho, né? Assim, mas a alma, ela cresce, ou seja, é porque a alma já é. Se tem uma coisa que já é a alma. A alma já é. Ela é Saktidananda, ou seja, ela é eternamente feliz, bem-aventurada, tem todo o conhecimento, ela é eterna, ela está ali. Né? Então a alma está ali. Você não tem jeito de você melhorar a sua alma. Tipo assim, melhora a sua alma, vamos fazer anabolizante para sua alma, vamos fazer musculação para sua alma. Não adianta. Claro, agora a alma está condicionada, esse é o problema, né? É Nityabada. Nityabada significa a alma eternamente condicionada. Ela está eternamente condicionada, e como eternamente condicionada, ela só observa. Kshetra Gyan. Ou seja, ela é observadora do campo. Isso é a alma, né? Ela está observando. Ela não participa. Então a alma ela olha e fala, caramba, o que esse cara está fazendo? Boate? Meu Deus. Boate, cerveja? Ai, cigarro? Uau. A alma está assim, ela está como olhando, né? Ela não tá entendendo nada, né? Como por exemplo, você tira o peixe fora da água, né? Quando você tira o peixe fora da água, quem já viu isso, né? Ele fica lá, né, todo desesperado, né? Aí imagina você vai lá e fala, chocolate para você. Ele não vai querer chocolate. Você dá chocolate pro peixe, ele fala, não. Ele quer o quê? Ele quer água.
Mas você fala, ó, tem oxigênio aqui, respira, respira, respira. Inala. Não, e o peixe não vai fazer isso. Você coloca ele na água, ele vai falar. É mais ou menos isso com a alma. A alma aqui, ela tá assim como perdida. Ela fica agonizando a alma aqui. Ou seja, no sentido que ela não entende. Então a alma está num ambiente completamente inapropriado para ela. Então por isso a gente não vai nutrir a alma. Ou seja, quando a gente fala assim, vamos nutrir a alma, né? O Bhakti é para nutrir a alma, isso é verdade. Mas é uma maneira de falar também, né? Porque a alma já é, ou seja, ela só precisa despertar. Então nós já somos eternamente felizes. Todo mundo, ou seja, todos aqui temos uma conexão com Krishna, que é eterna. E o amor é por Krishna já existe aí dentro, inerente. Está aí dentro, só precisa ser nutrido, é só isso. É como uma criancinha, né? Que ele tem a capacidade de andar, um bebê, ele vai andar em algum momento, ele vai, né, aí andar, só que precisa ser nutrido. Você bota, sei lá, inclusive ele vai falar, para você bota, você pensa assim, nossa, eu vou botar o bebê lá na China. Vai falar chinês. Você fala, se eu botar o bebê lá em Portugal, ele vai falar português, pô. Porque ele tem a capacidade, uma capacidade cognitiva, que eu não entendo muito bem isso, mas eu já li que se você, por exemplo, não fala com uma criança, se você não fala com uma criança até um determinado momento, se ele não ouve nada, ele não vai conseguir falar. Não sei se isso é mentira, mas eu ouvi isso. Não sei se realmente é isso. Mas é isso, porque em algum momento da vida ele precisa ser nutrido e aí ele vai poder falar. Muitas, né, e às vezes a criança pode aprender vários idiomas porque o cérebro dela é mais flexível, não sei, o córtex frontal, alguma coisa assim, não sei, que a gente já viu. Mas a alma só que a alma ela já é. Ela já é. E ela precisa ser nutrida, só isso. E, por exemplo, se ela não vai ser nutrida nesse corpo, você está com esse corpo aí, e você não nutre a sua alma, né? Então você vai ter outra oportunidade, outro corpo, né, em algum momento. Aí você pode ser que, por exemplo, você fez tanta besteira com esse corpo que você perde a oportunidade de ter corpo humano. Você vai ter um corpo de um cachorro, por exemplo. Imagina, esse cachorro não é nada legal, mesmo em Vrindavan. Não é legal ser cachorro. A Vrindavan é comida vegetariana, praticamente vegetariana, aí, ovo lácteo vegetariana que eles comem, assim, que é incrível, não, que é o passeio que eles fazem, não sei o que, a caminha que eles têm. Olha, o escutam Mahamanta, tá legal, mas é cachorro, pô. É cachorro, a consciência deles está muito limitada. É como, por exemplo, se você vai. E aí, uma vez, por exemplo, eu estava conversando com um espírita. Tem alguém espírita aqui? Não. Mas todo mundo já. O Brasil é assim, todo mundo já conhece tudo, né? Tu não conhece um pouquinho do espiritismo, da macumba, o brasileiro é assim. E aí eu tava conversando com ele, tava falando com ele assim, ele foi lá no templo, assim, foi comprar um livro, puxou conversa comigo, comecei a pregar para ele, tava explicando filosofia, ele tava adorando, porque é muito parecido, né? Encarnação, que não sei o quê. E tava, até que eu cometi a besteira de falar que a alma pode regredir. Né? Ou seja, que a alma ela pode estar num corpo de um animal, assim, aí acabou. Fechou a cara, assim. Pegou o livro e foi embora. Assim, uma coisa assim. Ele ficou bravo, ele falou, não, ele começou, não pode, porque na doutrina espírita a alma ela não regride, ela está sempre, né, progredindo. Mas na nossa teologia, a alma ela pode aceitar um corpo inferior. Né? Se você utiliza mal o seu corpo, você pode ter um corpo inferior na próxima vida. Então isso é possível. Né? É como, por exemplo, você vai no hospital, vai fazer uma operação, você precisa fazer uma operação e você tem que tomar uma anestesia. Por quê? Porque a sua consciência, você precisa, a sua consciência precisa dar uma apagada aí. Né? Você não pode ficar vendo aí, você não pode sentir os caras enfiando o bisturi em você, não tem como. Então é mais ou menos isso. Então a alma, às vezes, ela tem que estar em um corpo inferior, porque ela precisa experimentar certas coisas e ela não vai. E ela tem uma consciência um pouco. A percepção dela é bem pequena, né? O cachorro não fica pensando, a hora do Gayatri, vou meditar, não sei o quê. Nossa, por que eu estou aqui? Quando eu vou morrer? O cachorro não está fazendo isso. Ele não está pensando quando vai morrer. Um dia eu vou morrer. Não está pensando nisso, né?
Cachorro é cachorro, não está querendo se evoluir, não está querendo, buscando evolução. E aí você precisa estar, de repente, num corpo desse para pagar um karma para depois continuar evoluindo. Então, essa é como a consciência é assim. Então, a consciência ela não pode ser nutrida, assim, ela você não pode fazer, o Bhakti não faz a consciência crescer, ela já é. Só que em algumas vezes, em alguns momentos, ela está numa posição assim bem complicada, mas para ela não faz diferença, porque ela é eterna, ela já tem aí o amor por Deus, só falta despertar isso. O caminho para se tornar, o caminho mais correto para se tornar uma pessoa sábia é o Bhakti, né? Ou seja, o Bhakti essa devoção que você tem por Deus, independente do seu credo. Se você tem uma devoção por Deus, né, você vai alcançar a sabedoria. Né? E a sabedoria ela está muito relacionada a um aspecto mais místico da realidade. Né? É o misticismo. Por exemplo, os muçulmanos eles têm a ala Sufi, né? Sufi. São assim muito místicos, assim, místicos. Eles não vão ficar querendo matar os outros, brigar com os outros. Né? O cristianismo também tem alguns segmentos assim que são assim bem místicos, né? O judaísmo também, bom, o hinduísmo nem se fala, né? Já é bem místico mesmo. Então, quando a gente busca o misticismo, quando você busca alguma coisa superior ao que você está percebendo, né? Paratasmatu bhavanyo vyakto vyakta sanatanaha. Então, imagina, você entender que existe um plano superior a isso, não é somente isso que existe, né? Esse corpo, essas coisas que você percebe. Né? Quando você começa a pensar assim, você vai ver que tem uma coisa além. Aí esse é o caminho. O caminho é esse. É você realmente esquecer um pouco a matéria. Porque a matéria, como eu falei, ela nos impressiona muito. A matéria, ela puxa muito a nossa atenção. É como, sei lá, é como um celular, né? Você está aqui, mas você não consegue largar a coisa, né? Você está aqui, aí você, será que chegou a mensagem aí? Ai, tá aqui. Ai. Aí você baixa para lá, nossa, aqui, e baixou mais uma, e baixou outra, nossa, aí, e você viu o cara que caiu ali da escada, foi pintar e caiu da escada, e você caiu na piscina de boca, aí você, aí quando você quer ver outra coisa, e assim, é uma coisa assim muito doida, né? Muito doida. Por quê? Porque é uma parte, parece que é uma parte do nosso corpo já, isso aqui. Né? Então a preocupação é essa: desliga o celular, coloca o celular na gaveta, coloca um plástico, amarra com, sei lá, um araminho para você não mexer nele, uma coisa assim. Né? Porque é tão atrativo para você, né, tira a cor dele, bota preto e branco. Experimenta fazer isso, você não vai ter tanta atração para ele. E é verdade. Imagina, eu me lembro quando. Imagina, naquela época a gente morava aqui, a gente tinha uma televisão preto e branco, né? Era a época da televisão. E aí eu fui pro Rio de Janeiro e fui na casa dos meus primos que tinha uma televisão colorida. Nossa, assistir o Tom Jerry na televisão colorida era uma coisa incrível, incrível, assim. Eu vi o Tom Jerry assim, o bichinho azulzinho, aquelas cores assim, e ficava vidrado na televisão, assim, assistindo tudo na televisão. Quando eu voltei para cá, né, imagina quando a gente voltava do Rio, né? E aí, lá no Rio de Janeiro, né? Naquela época já era Rio de Janeiro. E tudo assim, né, com muitas luzes, escada rolante, aquelas loja americana, não sei, aquela coisa toda, né? E você voltava, e quando o 11 chegava, assim, ia entrar em Caxambu, assim, aquelas luzes tudo fraquinha, né? O 11 entrava, parava na rodoviária, não tinha ninguém, ninguém. Você olhava assim, nossa, aí você voltava e você ia pra assistir televisão, ligava a televisão preto e branco, meu Deus, horrível, horrível. Eu queria morrer, assim, eu queria morrer. Tô acostumado de novo, né? Mas é mais ou menos isso, é muito atrativo o Maia, muito atrativo o Maia, atrativo demais. Assim, quanto mais colorido fica, melhor. Ou seja, sempre tem um jeitinho de você incrementar a coisa, né? Por exemplo, você vai lá ver o pôr do sol, né? E não basta, você não se contenta com o pôr do sol, com essa maravilha. Você tem que fumar um baseado
para ver o pôr do sol mais bonito. É uma coisa assim, né? Sempre tem que ter uma coisinha a mais, né? Bota um pouquinho de queijo aí. Se você come um macarrão sem queijo, ai meu Deus, ai, ai, ai. Você vai morrer porque eu não tenho queijo, faltou o queijinho ali. Não, mas tem coalho de vaca, não importa. É coisa assim. É mais ou menos, a gente começa a se condicionar e a gente quer muito mais do mundo material. E quanto mais você experimenta o mundo material, mais você vai, né, querer. É como é como aquela coisa, né, a cenoura assim, né, o burro, né, que vai correndo atrás da cenoura, assim. Sempre tem uma coisinha a mais que você vai, você não consegue se controlar no mundo material. Você sempre quer algo mais, quer algo mais. Isso é um grande problema. Mas a solução é o Bhakti, ou seja, o amor. Você desenvolver um amor por Deus. Ou seja, claro, você entrar nessa escola de ser um aprendiz para amar Deus, um Bhakta. Um Bhakta é uma pessoa que está aprendendo a amar a Deus, né? Então ele acorda cedo. Imagina, acorda cedo. Por quê? Porque é de manhã que você tem que. Se você quer amar Deus, tem que ser de manhã. Não pode ser, vou amar Deus, mas lá pelas 3 horas da tarde eu penso em Deus. Não, pelo amor de Deus. Você acorda. Essa é a hora de você, antes do sol nascer, você já está cantando para Deus. É o que a gente está tentando fazer aqui, não é isso? Por isso que eu dou tanta importância ao Mangalarte. Eu falo assim, não, gente, vamos pro Mangalarte, vamos pro Mangalarte, vamos. Porque é o momento mais auspicioso, né, gente? Você vai cantar para Deus, mas você já começa o dia cantando para Deus, você tomando darshana da deidade. Muito incrível isso, né? E você vai escutar um harikata, você vai ler uma escritura. De manhã você começa assim o dia. Começou o dia assim? Perfeito. O seu dia vai ser essa a ideia, né? 24 horas por dia conectado com Deus. Agora, você pergunta, por que é difícil isso? Por quê? Por que é difícil? Aí é que Krishna explica no Bhagavad Gita. Quando a Arjuna pergunta para ele, a Arjuna fala assim para Krishna, Krishna, por que a gente às vezes faz as coisas contra a nossa vontade? A gente sabe que é errado, mas a gente quer fazer mesmo assim. Né? É uma coisa assim, que te puxa a fazer isso, e isso é muito ruim. E Krishna ele explica, Kama Esha, Krodha Esha, Rajaguna Samubhavaha. Então Krishna explica, é a influência de Kama, Kama, a luxúria, que depois se transforma em ira. Então a luxúria que se transforma em ira estraga tudo, né? Então a gente não consegue realmente. Esse caminho é tão lindo, tão maravilhoso, e a gente sabe que a solução para todos os nossos problemas, devido à luxúria, faz com que você se afaste disso, que você realmente deixe para trás, que você realmente não se esforce tanto. Porque se você se esforça nesse caminho, se você se esforça, então Krishna ele vai te dar a misericórdia. Né? Então, e é sempre uma combinação do nosso esforço com a misericórdia de Krishna. Então a gente tem que se esforçar muito. Isso significa que a gente não está se esforçando tanto, por quê? Porque realmente a gente está cedendo muito a esses caprichos nossos, ou seja, a essas investidas da energia ilusória. Então é isso, né? É devido a essa influência da luxúria, da ira, ou seja, e aí tem outros fatores também, ou seja, falta de associação, você não aceita o que é favorável, você não rejeita o que é desfavorável, porque você não consegue dizer não para as coisas que realmente te perturbam, né? Ou seja, que vão causar um estrago na sua vida. Você sempre diz sim, quando você deveria dizer não. Então isso está trocado, né? A gente tem que dizer sim para as coisas que são favoráveis, e dizer não, anuku pratiku. O que é favorável eu digo sim, o que é desfavorável eu digo não. Se você não fizer isso, você não vai avançar na vida espiritual. Historinha aqui. Babaji Maharaj costumava visitar vários locais de peregrinação, às vezes de trem, às vezes de carroça, de boi, às vezes caminhando. Certa vez, durante uma de suas viagens, depois de cruzar um rio, ele chegou numa enorme figueira de Bengala, onde Babaji Maharaj disse, para aqui, chegamos ao Vansivata. Acho que é o Vansivata. Dessa forma, em muitos lugares, a figueira de Bengala despertava nele a lembrança do Vansivata. Acho que é Vansidas, Babaji Maharaj.
Enquanto servia suas deidades, Sri Sri Radha Krishna, Babaji Maharaj oferecia a eles um huqa, que é um narguilé. Né? Quando seu servo chamado Punye perguntou a Babaji Maharaj por que ele não ofereceu o huqa a Sri Gaura Nityananda, Babaji Maharaj respondeu: não, 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 eles não aceitariam. Eles vieram no humor de servos e não de desfrutadores. Né? Então, um pouquinho. Vansidas Babaji Maharaj, ele era muito diferente. Né? Ele era um avaduta. Avaduta significa uma grande personalidade que atua de uma maneira que faz coisas estranhas. Né? No caso aqui, ele está, imagina, ele está oferecendo, né, um narguilé, não, sei lá, um narguilé, para, não sei o que tinha no narguilé ali, para a deidade, ou seja, para Radha Krishna. Né? Ele está fazendo isso, né? Imagina. E ele, mas qual que é a mentalidade dele? Quando ele vê a figueira de Bengala, ele acha que é o Vansivata. Vansivata é onde Krishna toca sua flauta para chamar Radha. Né? Então ali em Vrindavana tem até hoje quando você vai em Vrindavana, você vê uma árvore lá que fala aqui foi aqui, é aqui, é aqui, tá? É mais ou menos ali naquele local que Krishna chamava as gopis. Então Krishna, quando ele toca a sua flauta, uma das notas, né, é para chamar as gopis, né? Então nem sempre, por exemplo, Radharani vem nessa nota, né? Então Krishna ele fica se esforçando mais, assim, mais e mais e mais, né, para tocar melhor. Aí outra nota Radharani vem, ou seja, todo um misticismo nisso, né? E a figueira de Bengala é onde ele fica, né? Nessa figueira de Bengala. E Vansidas Babaji Maharaj, quando se aproximava dessa figueira de Bengala, ele percebia que isso era o Vansivata, ou seja, ali era uma figueira de Bengala, outra figueira de Bengala lá em Nova Dwip, lá em outro local, e ele falava, não, aqui é o Vansivata. Então ali ele chegava e para suas deidades ele oferecia o narguilé, huqa, né? Mas só que ele não oferecia isso para Gaura Nitai. Por quê? Porque Gaura Nitai, ele estava dizendo, eles não vêm num espírito assim de desfrutadores, né? Eles vêm num espírito de serviço, né? Ou seja, Gaura Nitai Gaura, né? Ele está distribuindo, né? E essa é a magnanimidade dele, ele distribui. Né? Isso é Gaura. Gaura ele está distribuindo as coisas mais elevadas para as pessoas menos qualificadas. Isso é Gaura. Imagina. Então, aí se pergunta para Gaura, por que você distribui coisas tão elevadas para as pessoas tão desqualificadas? Ele vai falar, não, porque eu só tenho coisas elevadas para distribuir. Então, na minha loja eu só tenho diamantes, então eu só vou distribuir diamantes. Ele está distribuindo o amor puro por Deus. Essa é a ideia de Gaura. Né? Imagina, ele está distribuindo prema, o amor por Deus para todas as pessoas, através do canto do santo nome. Então isso é Mahaprabhu, né? Mahaprabhu. E Nityananda Prabhu ele vem para as pessoas que não querem. Imagina, as pessoas que não querem é Nityananda Prabhu, as pessoas que são aversas, não querem nada. Então aí já é Nityananda Prabhu. Então a misericórdia é maior ainda. É de Nityananda Prabhu. Por exemplo, Jagai Madai, eles eram completamente adversos, eles machucaram a Nityananda Prabhu, mas mesmo assim ele queria distribuir o amor, né, por Deus para eles. Né? E o Avaduta, no caso, Vansidas Babaji Maharaj diz que ele era muito alto, ele tinha uma estatura alta, ele era bem alto, né? E do jeito que ele andava, assim, ele parecia um mendigo, assim, se você olhar assim, você tinha medo, né? Assim, só de olhar para ele, assim, você tinha um certo medo, uma barba, as pinturas que tem dele, assim, é uma coisa assim meio... Inclusive, diz que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele até não deixava que a maioria dos seus discípulos se encontrasse com o Vansidas Babaji Maharaj. Claro, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj se encontrou com ele, Gurudeva, um espaço lá, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, muitos, né, Bhaktivinoda Thakur ia tomar o darshan dele, enfim, as pessoas que tinham mais realização entendiam que realmente esse aspecto externo de Babaji Maharaj era só um aspecto, que ele tinha muita pureza no coração,
que ele podia realmente ajudá-los de uma maneira muito incrível. Essa era a mentalidade que muitos devotos entendiam. Mas só que quando você está do lado de uma pessoa que faz coisas assim muito estranhas, né? Como o Nityananda Prabhu também. Você vê Nityananda Prabhu, às vezes ele estava lá, mas o Mahaprabhu estava lá. Imagina, ele estava lá no. Como se a gente estivesse aqui fazendo uma festa de Kirtan, a gente estivesse lá no Mangalarte, imagina, e aparecesse alguém pelado lá no Mangalarte. O que você ia fazer, né? E assim era Nityananda. Os devotos estavam lá reunidos, cantando, de repente Nityananda Prabhu aparece pelado, assim, dançando. E nesse momento, o Mahaprabhu, ele ficava assim muito preocupado, ele ia lá, né, cobria Nityananda Prabhu com uma toalha, né, com um pano, né, e ele pegava, e ele falava assim para as pessoas, peguem um pedaço do calpinho de Nityananda Prabhu, né, vocês grihastas, o calpinho é como essa tanga, né, cueca Hare Krishna, assim, né, é uma tanga, né, que os devotos usam, assim, os devotos sannyasis, brahmacharis, eles usam essa tanga. E você pega essa tanga, um pedacinho do calpinho de Nityananda Prabhu, e amarrem no braço de vocês, isso vai ser um kavacha, vai ser uma proteção para vocês controlarem os seus sentidos. Assim dizia Mahaprabhu, Nityananda, para as pessoas darem importância, se preocuparem de não ofender a Nityananda Prabhu. Essa era a ideia. Porque é muito fácil não ofender a Nityananda Prabhu, porque você só vê um aspecto externo dele, né? Então o Avaduta é assim. O Avaduta, ele não faz as coisas de uma maneira regular, mas ele é muito elevado, né? Então, por isso que ele está explicando isso aí para a gente. Aqui é um espaço do Bhakti Pramod Maharaj. Ele fala: o mestre espiritual nos dá a faculdade de reconhecer os devotos verdadeiros, né? Distingui-los daqueles que simplesmente fingem ser devotos. Sem essa discriminação, é fácil se levar pela má companhia e ser desencaminhado do caminho da devoção pura, né? Então, na realidade, sadhusanga, né, porque para nós é tão importante, né? Imagina, sadhusanga que é como uma das, como uma anga principal do Bhakti, né? Sem sadhusanga, primeiro é Shraddha, né? Ado Shraddha Tato sadhusanga. Então primeiro é Shraddha e depois tem sadhusanga. Tem essa... você precisa se você tem Shraddha, se você tem fé, você pode se associar com os devotos, né? Senão você não vai conseguir fazer isso, né? Então por isso se diz que a sadhusanga era a raiz do serviço devocional, né? Krishna Bhakti Jamamula Roy, sadhusanga. Imagina, sem isso você não vai conseguir. E aí também se explica que a sadhusanga só vai acontecer se você tiver a misericórdia do Guru. Ou seja, pela misericórdia do Guru você pode ter boa sadhusanga. Você pode realmente estar conectado com esses devotos que vão te ajudar. Porque o que é sadhusanga? Diva Goswami explica, né, que sadhusanga é você estar associado com pessoas, com devotos mais avançados do que você. Isso é a primeira coisa. Então, se você quer sadhusanga, você precisa se associar com pessoas que são superiores a você. Esse é o ponto. E depois você precisa é preciso que essas pessoas tenham a mesma mentalidade sua. Ainda que sejam devotos, pode ser que devotos tenham mentalidades diferentes. Então você vai discriminar. No início você não discrimina nada. No início você chega, Hare Krishna, tudo é você toma, você aceita prachada em qualquer lugar, você escuta qualquer Harikatha, porque é o início. Ou depois você começa a discriminar, depois você foi iniciado, você tomou refúgio no Guru, enfim. Aí você começa a discriminar um pouquinho e você vai escolher a sua sadhusanga, as pessoas que têm a mesma mentalidade, né? E as pessoas também que têm um afeto por você. Porque não adianta você estar com o sadhu pode ser muito poderoso, mas se ele não tiver um afeto por você, ele não vai, você não vai conseguir a misericórdia dele. Então por isso é importante a gente entender o que ele está falando aqui, que sadhusanga é necessário, para sadhusanga é necessário você ter a misericórdia do Guru. Se você não tem a misericórdia do Guru, você não pode ter sadhusanga. Então por isso
e está explicando o caminho da devoção pura, ele só vai acontecer pela misericórdia do Guru. Então, o Guru é que nos dá a capacidade de discriminar, de certa maneira, a associação que nós vamos obter. Então, nós somos muito afortunados se nós seguimos, né, as instruções do nosso Guru, ou seja, se nós realmente temos a misericórdia do nosso Guru, nós vamos buscar a associação de uma maneira correta. Então, você vai estar associado com as pessoas de mesma mentalidade, que são superiores a você, e pessoas que podem ter um afeto por você. Então aí você vai realmente se beneficiar da verdadeira sadhusanga. Sadhusanga não é você, vamos lá comer pizza, assistir o filme lá, a série dos vikings, não sei do que. Isso não é sadhusanga não, gente. Por mais que tenha os devotos tudo junto lá assistindo a série dos vikings, não sei o que, isso não é sadhusanga. Por quê? Porque não está fomentando o bhakti, né? Então, o Bhakti não é você simplesmente estar na companhia dos devotos. Isso não ou seja, sadhusanga não é somente isso. Sadhusanga é você realmente Matita Magatha Prana Bodhanentas Parasparan. Ou seja, essas pessoas que estão falando de Krishna, essas pessoas que estão que colocam a sua vida e alma em Krishna, né? Ou seja, essas pessoas realmente são dignas de você se associar com elas, pela misericórdia do Guru. Bhakti Bibudbodhana Maharaj que diz. Ele diz: bom, nossa jornada espiritual é perene, mas o tempo de nossa existência é limitado. Como então alcançar o objetivo supremo? Essa trajetória é desafiadora, mas torna-se mais acessível quando estamos sob a proteção de um guia espiritual autêntico, né? Então, na realidade, ou seja, a jornada é longa. Ou seja, e a nossa. A gente não consegue realmente. Se você tiver pressa no Bhakti, não vai dar certo. Por isso, o Rupa Goswami ele fala, né? Utsaha Nishchaya Darat. Utsaha Nishchaya Darat. Isso significa entusiasmo, paciência e determinação. Entusiasmo, paciência e determinação. São 3 aspectos que, se você não tiver, nem adianta. Porque realmente não é tão fácil assim, né? Você chega cheio de defeitos, cheio de anartas. Anarta significa aquilo que realmente não é necessário para a gente, né? Mas a gente quer carregar isso também, não tem como. Então, você precisa eliminar os anartas, você precisa ter boa associação, você precisa praticar. E tem que ter paciência, né? A gente perde a paciência com a gente mesmo. Às vezes eu estou cantando, mas eu não sinto nada, é uma coisa assim, né? Até como tem essa história, né, que 2 brahmacharis, né, se aproximaram de Prabhupada Bhaktisiddhanta depois de 10 anos, assim, né, de prática, cantando 64 voltas e indo no Mangalarti todos os dias, seguindo as instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E eles chegaram e falaram: Prabhupada, a gente tem uma coisa para falar com você, assim. Pediram não uma banquinho da lamentação, tipo assim, mais ou menos, né? Foram lá, né, conversar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, e o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim, eles falaram, olha, o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, o que vocês querem dizer? O que vocês têm a falar? Eles falaram, olha, a gente está 10 anos aí praticando, seguindo tudo, tal, e a gente não sente nada, a gente não sentiu nada. O Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, ufa, que bom que eu escutei isso, que vocês não sentem nada, que vocês não sentiram nada, porque se vocês dissessem que estão sentindo alguma coisa, eu estaria preocupado, né? Então, na realidade, é mais ou menos isso, é você cantar, praticar, você realmente estar nisso, nessa trajetória, que é desafiadora mesmo, porque tem muitos obstáculos, né? E os obstáculos mais elevados estão dentro de você mesmo, imagina? E você entender que você não é para sentir, né? Para você chegar aqui e falar, se derreter, começar a chorar, gritar, não é isso, não é isso. Isso não é a nossa escola, né? Claro que no início você pode ter amostra grátis, né? Como aquele que lá, sei lá, o cara, o traficante pipoqueiro, né? Sei lá, o cara que vende pipoca que tá. Eu nunca vi, não sei se isso é verdade, mas sempre, a gente, quando é criança, fala, sempre a gente imaginava isso, né? O traficante é o pipoqueiro que está, né, dando droga para as crianças, assim. E assim, e a primeira coisa é te dar lá e você fica viciado naquilo, depois você querer comprar, uma coisa assim, né? E realmente é aquilo.
no início você pode ter algum sentimento, assim, você pode, nossa, é incrível. O Christian está te ajudando, ele fala, não, toma isso aí, é como, né? Experimenta isso um pouquinho, né? Para você tentar se relembrar aí da sua posição constitucional. Mas depois o caminho ele é duro, ele é árduo, não é que é uma coisa fácil, assim, né? E você vai cantar e você não sente nada, né? Eu lembro uma vez uns devotos perguntaram para mim, assim, fui num Melo, assim, eu não encontro entre alguns vacinários, eles perguntaram para mim, o cara veio tudo assim, né, muito, né, tímido, assim, perguntou para mim, Maharaj, o que você sente, né, quando você canta japa, o que você sente? Eu falei, eu sinto sono, né, eu sinto sono, vontade de dormir, vontade de tomar sorvete, né, sei lá, falei para ele assim. E ele ficou meio decepcionado, ele pensou assim que eu ia falar assim, não, eu sinto Radha e Krishna, eu sinto as golpes, eu sinto... Não, você não vai sentir nada disso. E se você acha que vai... Se você fala que está sentindo, você é um sarraja. Ou seja, você é uma pessoa que quer as coisas fáceis. Sarraja significa que você quer uma coisa muito fácil. Não é fácil, não. Você tem que passar por um processo, você tem que realmente se purificar, né? Cantar uma Mahamantra sob orientação de um guru autêntico, né? Isso vai realmente simplificar, né, a nossa, a nossa jornada, né? Ou seja, você vai e você vai, se você tem que caminhar, né? Caminhar. Imagina, e você vai, por exemplo, vou para a cidade, você vai caminhando, vamos caminhando, né? A gente já foi várias vezes. E no início é difícil, nossa, são, será, 7 horas, 8 horas, mas você vai de carro, é muito rápido, 1 hora você está lá. Imagina, é bem rápido. Por exemplo, se eu vou de helicóptero, muito mais rápido, né? Então, assim, coisas que facilitam a nossa jornada, né? Então, na realidade, se nós cantamos o Mahamantra na associação dos sadhus, das pessoas que realmente experimentam, né, experimentaram o plano espiritual, o plano transcendente, elas podem também nos ajudar. Porque não adianta nada, se você precisa ter essa experiência, a pessoa que realmente tem uma experiência. Eu lembro quando comecei a aprender a jogar tênis, né, assim, a jogar tênis, enfim. E aí eu fui e estava jogando, assim, e de repente aí encontrei um professor, fui tomar umas aulas com ele, né? E o cara me deu uma dica assim que mudou o meu jogo, né? Eu falei, não, você tem que, o pulso tem que ter uma pressãozinha assim no pulso, assim, né? Seu pulso fica assim, né, molinho, não, faz uma pressão. Aí você bate na raquete, aí você consegue. Cara, mudou completamente o jogo, só por causa disso, imagina. Foi só uma dica que ele deu, porque tem uma experiência, ele jogou muito, um cara que, né, tinha participado de muitos torneios, enfim. E é isso, você precisa dessa experiência, e essa experiência você só vai ter das pessoas que realmente praticaram a vida espiritual, né?